Gravando. Bom, galera, vamos lá. Eu fiz um vlog falando sobre o Estatuto do Desarmamento, tá? E sobre uma notícia, na verdade, do site da Câmara, que tinha alguns pontos polêmicos e algumas pessoas interpretaram que eu estava criticando ou que eu estava sendo contra o novo estatuto que está sendo aprovado. Né, teve vários comentários, eu respondi a maioria deles, alguns eu acabei não respondendo, mas não foi por maldade, foi porque às vezes a opinião da pessoa nem não necessitava uma resposta, tá? É, Então vamos lá. Teve bastante gente que não gostou, tá? Um número bom, expressivo, pelo volume de visualização que eu tenho, é um grande. E eu acho que as pessoas não entenderam, na verdade, o que foi o meu vlog, porque o vlog eu li a notícia, tá? E opinei sobre dois pontos, tá? O primeiro ponto que eu opinei foi em relação à idade, né? Que eu achava que deveria ser mantido 25 anos de idade, e com relação a pessoas que Destaques do texto serão votados no pessoas Senado. que podem, Respondam um inquérito aqui ó, policial. essa parte aqui ó. Autoriza porte e posse de armas de fogo para pessoas que respondam inquérito policial ou processo criminal. Então eu questionei esse ponto do texto base aprovado. Então vamos a alguns disclaimers aqui. Bom, em primeiro lugar, uma coisa é o PL, tá? O projeto de lei, ele era ótimo, tá? O projeto de lei tinha vários pontos, eu concordava com 100% dele. Aí, esse projeto de lei, ele vai para discussão em comissão especial. A comissão especial, ela aprova, tá? Comissão especial. Ela aprova o texto base. O texto base foi alterado durante as discussões da comissão especial. Tanto que ele foi alterado que o próprio Eduardo Bolsonaro, como você pode ver nessa notícia aqui, ó, Eduardo Bolsonaro argumentou que há necessidade de mais tempo para examinar a proposta. Então o Eduardo Bolsonaro ele pediu o adiamento da votação, ó, adiamento da votação. Por que ele pediu o adiamento da votação? Porque ele ficou preocupado que essas alterações, que essas discussões levassem à aprovação de um texto com pontos falhos. Óbvio, ele ficou preocupado, entendeu? É uma preocupação normal. O que isso impacta? O texto foi aprovado em comissão especial, legal, bacana. Agora no dia 3 foi votado os destaques, que nós vamos falar nessa outra notícia aqui. Então foi aprovado os destaques, isso aí já foi discutido o restante do texto. Tá, ele queria discutir um pouco mais o projeto de lei, porque as alterações que foram realizadas pela comissão especial, elas às vezes geram uma certa preocupação, porque o nosso objetivo é que o texto seja sancionado, tá? Isso é bom deixar bem claro. O objetivo primário é que o texto seja sancionado. Então não adianta a comissão especial aprovar e o plenário, o Senado e a presidente não aprovar, entendeu? Então a tramitação do projeto ela é longa, tá? E ela tem várias etapas. Então o texto base ele tem que estar muito bem fundamentado. Então essa preocupação com a fundamentação do texto básico não era só minha. O próprio Eduardo Bolsonaro tinha preocupações com relação ao texto base que foi aprovado. Ok, fomos para os destaques. Os destaques são mais alterações no texto base. A única alteração que teve em destaque foi uma alteração proposta pelo Rede Sustentabilidade, em que as pessoas que estão com porte legal de arma vão ser presas mesmo em caso de legítima defesa. Então vamos supor que eu tenho posse e não tenho porte. E aí eu estou na rua com essa arma e eu cometi um crime. Eu vou ser preso por posse. Eu cometi um crime, não, desculpa. Eu me defendi. Eu fiz a legítima defesa. Eu vou ser preso por porte legal de arma, porque eu não tenho porte. Tá? Então isso foi colocado porque isso estava fora do texto base. Então, olha as preocupações de pontos polêmicos. Imagina se esse texto base vai com esse ponto para a sanção e aí ele é negado justamente por causa disso, entendeu? Então, ele tem que estar muito bem fundamentado.
Não é simplesmente eu quero, eu faço. Não, ele precisa de aprovação. E são muitos estágios até a aprovação final. Então a gente tem que fazer um texto legal, um texto bom, que vá diferenciar o cidadão de bem de quem não é. Na postagem vai ter os links dessas matérias do site da Câmara dos Deputados para vocês verificarem, tá? E o ponto que eu gostaria de falar legal nesse vlog é esse site aqui que a Câmara preparou falando sobre o Estatuto do Controle de Armas de Fogo. Esse site ficou sensacional. Depois vai ter o link também, vocês cliquem, leiam, tal. Ele reduz a aquisição, a posse de 25 para 21 anos de idade, mas o porte continua 25. Ele cria modalidades de porte. E o porte pessoal, que é o que interessa a maioria das pessoas, o porte rural, que é o que eu achei mais interessante, mais legal, essa distinção de porte rural. O porte de caçador, atirador, colecionador, isso aqui mais ou menos já tem e vai continuar. Empresa de segurança também já tem. E o porte funcional também já tem, só que vai ser estendido às mais classes, né? Vão ter mais classes. Pontos que eu achei interessantíssimo aqui, ó. Gratuidade de taxas para proprietários e trabalhadores residentes da área rural, tá? A gratuidade de taxas é para pessoas da área rural e que se declarem pobres. Então vamos supor que o cara tem um sítiozinho pequeno e tem certos problemas ali na região dele, ele precisa de uma arminha ali, uma coisa simplesinha, e aí ele vai conseguir isenção de taxas. É claro que mesmo com as isenções de taxas ainda vai ficar um processo caro. Tá? Esse é um outro ponto que algumas pessoas argumentaram, algumas pessoas vieram falar comigo em inbox também. Mesmo com a sanção desse projeto, a gente tem que ter em mente que vai continuar caro. Tá? Não vai ficar barato você ter uma arma, não vai ficar barato você ter um porte. Isso assim vai ser ainda muito difícil. Aqui o texto define, por exemplo, que aumentou a punição, tá? Aumenta a punição para os casos de irregularidades. E aqui ele tem o que muda com o Estatuto do Controle de Armas. É um outro ponto bem legal desse site, bem estruturado, bem organizado. O registro vai ser permanente e vai ter essa característica que os policiais civis e militares nos estados vão poder registrar por meio de convênios. Isso aqui é uma alteração legal, porque nem toda cidade tem Polícia Federal, né? E o pessoal da Polícia Civil e Militar normalmente conhece as pessoas de bem da sua cidade. A posse vai para 21 anos, tá? As certidões negativas não vão ser mais exigidas. Esse aqui ainda é um ponto muito polêmico desse novo estatuto. A única exigência vai ser não possuir condenação por crime doloso. E não pode exceder 6 armas por pessoa, né? Isso aqui também ficou legal, às vezes a pessoa quer ter mais de uma arma, né? Às vezes ela tem condições, ela pode ter mais de uma arma. Aqui na regra atual, a gente sabe que é só os amigos do rei, como uma pessoa me criticou, falou assim, você falou que é possível ter porte na regra atual, mas só os amigos do rei conseguem. Então, na regra nova vai ser um pouquinho assim, não que vai ser fácil, porque você vai ter que fazer curso, você vai ter que se dedicar bastante para conseguir ter isso, então vai ser custoso, né? Vai ser oneroso. Mas beleza. Com relação aos impedimentos, o único impedimento que mudou é com relação ao crime doloso, tá? Então o crime doloso vai ser um impedimento. Antigamente, se a pessoa estivesse respondendo ou fosse condenada por crime culposo, ela também não poderia ter arma de fogo. Então, os casos de embriaguez. Eu vi um pessoal tipo assim, dizendo que porque o cara embriagado vai ter arma. Tudo bem, se o cara embriagado estiver andando ou usando drogas, ele estiver andando com a arma que ele tirou o porte legalizado e ele for pego, vai ser considerado porte ilegal de arma, entendeu? Ele não pode, na verdade, andar. Se ele for descoberto na situação, ele vai ficar suspenso por 30 dias e vai responder um processo administrativo, podendo ter até a cassação definitiva do porte de arma. Então, existe algum controle, existe algum critério. As apreensões, esse é um ponto bom. Que agora a destinação das apreensões, elas vão para doações, venda ou desmanche com o uso de matéria-prima. Em último caso, destruição. Na regra atual, destrói tudo. E às vezes você destruir, você acaba perdendo, né? As apreensões. Quem pode portar arma, vai mudar as regras aqui. Depois vocês dão uma lida certinho. Vai ser os tipos de porte, né, que vai definir.
cada caso vai ser um caso. A importação vai ter algumas mudanças de regra, mas a base continua, tá? A base que seria o quê? As suas partes e munições será autorizada desde que o produto singular fabricado no Brasil não atenda às especificações técnicas e de qualidade pretendida pelo órgão adquirente. Então, vai ter ainda assim uma certa restrição com relação à importação, não vai ser qualquer coisa. Aqui é um outro ponto legal que eu gostei, que acaba... Eu acredito que isso aqui acaba desmistificando um pouco essa lenda de que ninguém tem armas. Tudo bem, são poucas pessoas? São poucas pessoas. Mas nós temos aqui, ó, nos 5 estados que mais tem arma de fogo, tá? Registrado, posse, vamos lembrar que isso aqui é um caso de posse, nós temos aí números expressivos, 46 mil posses em São Paulo, 41 no Rio Grande do Sul. Eu considero por esse gráfico aqui o Rio Grande do Sul um estado bem armado, porque legalmente falando, né? Porque, pô, é um estado que tem uma população menor que a do estado de São Paulo e quase o mesmo número de posses. Então, lembrando que isso são posses, né? Quase metade das armas de fogo com registrativo estão na mão de pessoa física. Então, 47% das armas de fogo com registrativo estão na mão de pessoa física. Então, é um número expressivo de armas de fogo na mão de pessoas físicas, tá? É um número expressivo. Isso considerando o atual, a regra atual, né? Pelos números do país. Aqui ele vai dar mais detalhes sobre o tiro esportivo, colecionador, caça e abate controlado e as categorias de armas aí que o certificado de porte de arma de fogo vai ter as especificações. Aqui nesse site você vai encontrar também as opiniões de alguns deputados, de algumas pessoas, os que são contra, os que são a favor. Tá? Independente de você ser contra ou de você ser a favor, a flexibilização do estatuto ela se faz necessária, primeiro porque tem muita gente querendo, né? Segundo porque, no meu entendimento, não vai mudar tanto por causa dos custos. Os custos vão continuar muito altos, então as pessoas vão acabar não adquirindo. Então acho que nesse sentido não vai mudar muito. É só quem gosta mesmo que vai ir atrás, que vai ter... Eu acho que essa mudança de estatuto ela vai ser... vai fazer bem para o ego e para o psicológico das pessoas, tá? E quem puder, quem conseguir, vai conseguir ter mais acesso, vai conseguir participar, vai conseguir ter uma coleção talvez em casa. Mas o importante é que o texto aprovado ele seja bem coerente, porque agora ele vai para plenário, vai para a Câmara. E se ele tiver pontos falhos, ele não passa, entendeu? Então essa é a principal preocupação que eu acho que as pessoas têm que ter em mente. O projeto tem que ser bom, ele tem que distinguir direitinho quem é cidadão de bem, quem não é cidadão de bem. Definir idade, entendeu? Tem que ter tudo isso, tem que ter regra. Não é comprar arma no Walmart, entendeu? Então acho que esse foi um ponto que o pessoal não entendeu da minha primeira crítica. Eu fiz um vlog curto, os meus vlogs normalmente são curtos, hoje vai ficar mais longo, porque eu tenho mais coisa para falar. Normalmente o vlog é muito curto, e basicamente o que eu quis dizer nesse vlog é que o PL foi uma coisa, o projeto de lei 37222 era uma coisa, e o texto base aprovado nesse dia foi diferente. E essa permissividade de pessoas respondendo processo, eu acho que vai ser um ponto que vai travar na nossa discussão sobre o PL, tá? Na nossa necessidade de aprovação dele. O Pirula fez uma sequência de vlogs com várias conclusões, com várias pesquisas e vale a pena ver, tá? Vou só fazer um resumo. Basicamente, o Pirula concluiu que, independente de estatuto, seja a favor, seja contra, não muda bosta nenhuma. Basicamente foi isso que ele concluiu. Mas através de vários dados, isso aí vocês podem acompanhar depois, tá ok? Então é isso aí, galera. Abraço.